Boa noite a todos. Boa noite a todos, tudo bem? Eu sou Anderson Junqueira, falando aqui do Clube Universo da Hipnose. Gilson, nosso convidado de honra, acabou de chegar. Você me dá só um minutinho que eu vou chamar o Francisco primeiro aqui, em seguida eu vou colocar você. Porque se eu te chamar primeiro, você, como convidado de honra, você vai ficar atrás das letrinhas aqui do chat das pessoas e eu não quero isso. Fala, Franciscão. Boa noite, meu lindo. E aí, tudo bem? Tudo bom? Tudo joinha? Tudo bom. Eu tô aqui com o Papai Noel tudo atrás de mim, né? Só tem tanto Papai Noel aqui. Você tá no clima de Natal já aí. Aqui em casa a gente está assim. Meu boa noite a todos vocês que estão aí no Clube Universo da Hipnose. Hoje eu estou com a voz afônica, né? Tenho estado numa gripe tremenda, mas estamos aqui de pé firme que nem um prego na polenta. E vamos lá que o nosso convidado já está esperando e o pessoal já vai entrando aí, ó. Já estou chamando. Vamos chamando, já estou chamando o povo aqui. Enquanto... Olha o Gilson aí. Boa noite. Como é que vai, Gilson? Tudo bom? Tudo bem, vocês? Tudo tranquilo, é um prazer enorme ter você aqui com a gente hoje. Ô, Gilson. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, vocês? Boa noite. Como é que tá você, meu caro amigo? Tudo bom, graças a Deus. Então, finalmente a gente vai se falar, né? Eu só sei que sábado às 10 horas você vai estar na Opus, nós vamos botar às 14. Não é isso? E eu pensei, será que eu vou lá de manhã dar um abraço nesse homem? Eu acho que eu vou, viu? Fazer o quê, né? Ainda tem umas aulas para dar, né? Domingo à tarde. Deixa o pessoal tá entrando aí, ó, Denise, boa noite, Denise, tudo bom? Essa é minha secretária lá no Andarilhos. Essa aí é uma menina que é um amor de pessoa. Olha, tem o Ferrar, aí o pessoal tá tudo participando, entrando. Vamos aí, pessoal, para vocês conhecerem o Gilson. Vamos chegar. É o mestre. Isso. Ô, Gilson, enquanto o pessoal entra, você pode falar quem é você, o que você faz, com o que você trabalha, né? Vai dando aí o seu parecer, por gentileza. Então, meu nome é Gilson Giombelli, né? Eu trabalho aqui em São Paulo com terapias integrativas e complementares. Eu sou professor, né, na uma universidade, vai fazer 24 anos, né, o ano que vem, no início do ano, né? Eu trabalho muito com acupuntura, com massagem, com plantas medicinais, quiropraxia, né? São técnicas que eu uso bastante, né? Nos últimos anos eu tenho estudado muito planta medicinal, não que não tinha estudado nos anos anteriores, né? Mas no início do ano a gente publicou um livro, né, de plantas medicinais e a gente já está com outro quase pronto para lançar, né? Só está na parte de... O pessoal está fazendo os últimos detalhes, né, acertando as coisas, né, fazendo a revisão. E eu atendo muito ao público, né, dou palestras, cursos, né, na área de terapias, né. Eu gosto muito na parte de planta medicinal, né. Ótimo. Tá mandando aviãozinho para a turma. Eu tô mandando aqui. Pessoal, quem puder chamar os amigos, colegas, pode mandar aviãozinho para nós, desce um coração para ajudar a gente aqui a continuar trazendo esses conteúdos, esses convidados fantásticos que a gente tem trazido para vocês aqui. O Gilson, eu vou te explicar, apesar do nosso clube se chamar Clube Universo da Hipnose, ele, na realidade, nasceu com a participação de ex-alunos, né, que fizeram a hipnose, né? E nós criamos esse clube. Esse clube está com 5 ou 6 meses por aí, né? Então ele está caminhando, tanto que nós estamos lutando para ir para o YouTube, mas já trouxemos gente aqui que é fera no que faz, como você, né? E temos aí a última live do ano, que é com o Silas, que é um cara muito conhecido. Mas a nossa intenção não é falar de hipnose, nunca foi, né? Apesar do clube ser o universo da hipnose, ele trabalha com todas as terapias que vêm ajudar as pessoas, entendeu? Compreende? Então nós damos, de segunda-feira, por exemplo, nós fazemos uma roda viva, né? Que é justamente com a participação de outros terapeutas que estão nos assistindo, nós chamamos na hora para que eles venham participar. Então é muito interessante de ver que isso vem desenvolvendo e vem crescendo bastante, né?
Bom, eu queria agradecer muito pela sua presença, né? De ter nos atendido. Eu que agradeço pelo convite. Solicitado, né? Porque você foi por intermédio de um amigo comum que eu consegui chegar até você, né? Uhum. Que ele falou para mim, pô, tem o Gilson lá, cara, olha assim, assim, assim. Aí eu falei, bom, eu vou pegar essa fera antes que ele fuja de mim, né? Meu E aí eu Jesus. convidei você. Você pôs lá ontem para mim uma coisa muito interessante que eu até passei para os rapazes aqui, que foi uma árvore que você falou que conseguiu ter bastante o sangue do diabo, né? Sangue do dragão, né, seiva não? vermelha. Dragão, desculpa. O sangue do dragão. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa planta e o que ela faz. A gente tem. Você sabe que aqui em São Paulo tem até dentro da cidade, né? Tem, muitas pessoas não conhecem, né? As plantas, né? E é uma planta que é plantada até em praças, né? Uma planta chamada sangue de dragão, né? Chama cróton, né? Se vocês pesquisarem, né? Vocês vão ver que tem vários crótons. Aquelas árvores de folha vermelha, né? Avermelhada, geralmente são crótons, né? Essa chama Cloton lequieri, né? É uma planta que quando você faz uma pequena raspadinha na casca, né? E você dá um furinho, ela vai esgotando uma seiva vermelha, né? Que lembra sangue, né? Porque aí vem a história do sangue de dragão, né? E aí essa substância, ela na verdade é rica em várias substâncias, né? Essa seiva, mas ela tem vários alcaloides, né? E é uma substância que quando você passa em manchas de pele, é uma coisa impressionante, né? Você passa aquela seiva, você deixa ali meia hora, uma hora, você vai olhar para a mancha de pele e já deu uma clareada legal, né? E ela é um grande cicatrizante, né? Então às vezes tem pessoas que têm alguma lesão na mão, corte e tal, você passa, ele cicatriza muito, né? Então é um belo cicatrizante, né? Então tem algumas pessoas que usam até em uso interno, né? A gente vai ter que tomar cuidado, né? Porque essa seiva, dependendo da quantidade que se ingere, ela pode ser tóxica, né? Então eu uso mais para uso externo mesmo, né? Ela não é recomendada, por exemplo, para ser tomada nem nada. O pessoal que toma, né, tem que tomar muito cuidado, né, porque a dose, né, porque uma das substâncias que ela tem muito alta, né, é o oxalato de cálcio, né? O oxalato de cálcio é uma substância que dá cálculo renal, né? Então, se você tiver ingestão dessa substância em grande quantidade em pessoas que têm uma predisposição a ter cálculo renal, a pessoa vai desenvolver cálculo renal, né? O que tenha já vai piorar, né? Tá. Por exemplo, eu tenho diabetes, um exemplo. Aí eu tenho uma ferida na perna. É aconselhável usar isso? Sim, o sangue de dragão, sim, pode ser usado. Qualquer ferimento, qualquer tipo de ferimento você pode passar, né? Aceito. E ela não teria uma contraindicação para esse tipo de tratamento? Para uso externo, não. O uso externo é só passar, né? E que eu saiba, ela não tem fototoxicidade, né? Que eu já passei mesmo no sol, né? E ela não causou nenhuma irritação na pele, né? Pode até ser que tem alguma pessoa que tem alguma irritação, né? Mas geralmente ela não causa nenhum problema de pele, não. Beleza. Mas para você poder entender dessas plantas, para você saber todas essas coisas que você está falando, tem que ter algum tipo de formação, alguma coisa específica, tipo farmácia, sei lá, essas coisas assim, para entender dessas substâncias, esses negócios? Não? Eu, na verdade, assim, eu não sou farmacêutico, né? Eu tenho 2 pós-graduações em plantas medicinais, né? Mas eu estudo já faz mais de 30 anos, né? Que eu estudo planta medicinal. Eu gosto muito, né? É uma área que eu estudei, acabo estudando tudo que você imaginar de livros, de artigo científico, de estudos em gerais, né? Eu gosto muito de estudar, né? Não há necessidade da gente ser farmacêutico, né? Entendi. Aliás, né? Hoje em dia a gente tem muita gente que é médico, a gente tem pessoas que são a gente tem muito farmacêutico, a gente tem muito terapeuta, muitas pessoas da área de saúde, né? Por exemplo, enfermeiros que estudam bastante planta medicinal. Então, a gente tem uma série de pessoas que às vezes têm alguma formação na área de saúde e outras pessoas que não, né?
Vai muito da vontade de cada pessoa para estudar, né? E eu acho que cursos, né, que vão ter um direcionamento, né? Certo. Porque Fala aí, Francisco. é que nem o curso de aromaterapia, né? A gente sabe que é livre, né? Uma pessoa que estudar sobre isso e se especializar nisso, ela pode usar, que não teria problema nenhum, né? Uhum. Mas o que eu vejo é assim, é mais uma formação autodidata, é você correr atrás, né? E pegar, porque há cursos, por exemplo, que você vê aí no Instagram, tá cheio disso aí, cursos assim de 8 horas, 9 horas, se dão conhecimento de coisas que são antigas, são coisas que você tem que estar aprimorando, estudando, te dá um curso de 8 horas, já tem embasamento, um certificado na mão e garante que você pode trabalhar no mercado. Então, acho que a gente tem que ter um certo cuidado, você vai me entender por quê. Para você chegar onde você chegou, você teve que ler muito, estudar muito, não é Sim. só fazer um curso. Né? Uhum. É isso que eu sempre falo, pessoal. Não adianta você fazer um curso, ou à distância, ou presencial, se você não der continuidade naquilo que você está fazendo. Você não vai aprender nada. Você tem o básico. A gente vê pessoa muito isso. Tem muito estudo, né? A gente precisa estudar muito, né? Eu acho que nessa área da gente trabalhar com planta medicinal, principalmente, né? A gente tem substâncias que são tóxicas, né? A gente tem plantas que são tóxicas. Muitas pessoas não fazem noção do que é muitas vezes o potencial de uma planta, tanto para o bem quanto para causar problema, né? Então, é importante, né, que a gente estude e conheça bem, né? Tem que ter um pouco de noção de química, tem que conhecer um pouco eu gosto muito do latim, do grego, porque eu gosto de estudar, né, o significado das palavras. Então, isso tudo traz informações, né, que vai trazendo mais conhecimento, né? A gente pega, por exemplo, simplesmente uma camomila, né? Se a gente pega a camomila, ela é rica em óleo essencial, né? O óleo essencial, e ela tem flavonoides também, né? Os flavonoides, né, brincando com o latim, né? Flavos quer dizer amarelo, é um grupo de pigmentos amarelados, né? Ela tem um óleo essencial chamado azuleno, tanto que quando você queima a camomila, né, sai uma fumaça azul, né? Mostrando que a parte volátil está indo embora, né? Você pega, por exemplo, a camomila, se a gente pegar o óleo essencial e a planta, né? Só para a gente entender a diferença, né? A planta, a camomila em si, se você fizer um chá, você faz extração tanto do óleo essencial quanto do flavonoide, né? E aí entra a questão assim, né? No flavonoide, a gente tem, por exemplo, uma substância que não é volátil, né? Que é a apigenina, né? A apigenina é um fitoestrógeno, né? Então a gente pega, por exemplo, uma camomila em chá mesmo, né? Se for usado na gravidez, pode trazer um aborto, por exemplo. E aí, se você for fazer a utilização do óleo essencial, não tem problema, né? E aí, você tem que conhecer muito bem, né? Porque qual que é o objetivo, né? Muitas pessoas não vão dizer, eu não sabia disso, né? Por exemplo, a camomila, eu posso usar a extração do chá, quando eu tenho flavonoide, essa substância chamada apigenina, eu posso usá-la até para ajudar a repor cálcio, por exemplo. Como assim, Gilson? Né? Porque a apigenina, como é um fitoestrógeno, ela se liga no receptor ósseo, né, e facilita a absorção do cálcio, né? A gente sabe, por exemplo, muitas mulheres que quando param de ovular, né, porque no processo de amadurecimento do folículo vai liberar o estrógeno, né? Quando a mulher para de ovular, ela para de produzir, há uma queda muito grande do estrógeno, né? Então, se você tiver uma substância que nem a apigenina, né, que ela é um fitoestrógeno, ela vai se ligar no osso e facilita a absorção do cálcio, né? Por isso que muitas vezes a gente vê mulheres tomando grandes concentrações de cálcio, né, e cada vez mais aumenta a osteoporose, né? Quer dizer, não tem assimilação, né? Então você pode até ajudar na assimilação do próprio cálcio, né? E, mas você fala isso né, só com chá de camomila você consegue esse efeito? se consegue, né, se você fizer o uso durante um determinado tempo, né, você vai começar a estabilizar, né, porque começa a assimilar o cálcio, né? Então, se a pessoa tiver, por exemplo, não tem só a camomila, a gente tem uma série de plantas que tem fitoestrógenos, né? Tanto substâncias que não são voláteis e substâncias que são voláteis, né? A gente pega, por exemplo, a erva doce, né? A erva doce, ela tem o anetol, né? O transanetol, né? Que é a substância aromática principal, né?
Essa substância também tem, ela também tem essa ação fitoestrógena, né? Então a gente pode pensar na utilização, por exemplo, de um óleo essencial, né? Embora eu gosto muito, por exemplo, da sálvia esclareia, da sálvia damasciana, né? Do óleo essencial, ou sálvia officinalis, né? A gente tem o gerânio, né? São substâncias que a gente tem nessas plantas, a gente tem substâncias que são fitoestrógenas, né? Então a gente pode usar o óleo essencial, fazer massagem tópica, né? Principalmente na região onde tem uma fraqueza óssea, né? Que a gente vai ter uma melhor absorção do cálcio. Em pouco tempo, você vai começar a fazer uma densitometria óssea, por exemplo, você vai ver que o grau de comprometimento do osso vai começar a diminuir, né? Então, a gente tem ação até ou o óleo essencial ou o chá, tanto faz um quanto o outro, né? Entendi. É interessante. Tem uma moça aqui falando, como é que é o nome dela? Cadê ela aqui? Lurdinha. Acho que ela é lá da Pax também. Lurdinha Andrechuk. Ela tá perguntando se essa sangue de dragão é igual ao barbatimão. Eu nunca ouvi falar esse barbatimão. O barbatimão é uma planta do cerrado, né? A gente tem uma planta que a gente usa a casca e ela é cicatrizante, né? Então a gente tem tanino, né? Diferentemente do sangue de dragão, que a gente tem alcaloides, né? Então a gente tem substâncias diferentes, né? Ele é vermelho, né? Deve ter perguntado por conta dessa semelhança de ser vermelho, né? Mas nem toda substância vermelha é a mesma substância, né? Então a gente tem corantes daí, né? O tanino, por exemplo, é um corante especial do barbatimão, né? E a substância que tem uma ação mais adstringente, né? Quer dizer, ela estreita tecido, né? A gente pega pessoas, por exemplo, que tem uma pele oleosa, um cabelo oleoso, né? A gente coloca o chá do barbatimão para lavar, ele vai fechar os poros, né? Então, e é um potente cicatrizante, né? Diferentemente do sangue do dragão, que ele é cicatrizante também, né? Mas ele atua também sobre manchas de pele, né? Quem tem muito tanino também é o vinho. Quer dizer que se a gente se machucar é só entornar uns vinhozinhos que a gente ajuda com cicatrização. O vinho, o tanino, ele tem essa ação adstringente, né? Ele é travoso, por exemplo, né? Então a gente vai pegar, por exemplo, o tanino, né? Quando você tiver com diarreia, se você tomar vinho, ele ajuda a travar o intestino, né? Eu tinha uma ferida. Olha, eu não sabia disso, não. Vai lá, Francisco. Eu tinha uma ferida que eu tomei tanto vinho, acabei bêbado. Ô Gil, esse engraçado é assim, você sabe que de ano em ano aparece sempre uma novidade de alguma erva que faz um sucesso lascado, né? Uhum. Eu era criança, existia um tal de hiperroxo. Nunca esqueço. Quando uma vez na televisão se apresentou o hiperroxo, você no dia seguinte nem conseguia mais achar a casca de hiperroxo em lugar nenhum. Que todo mundo corria para tomar chá de hiperroxo, fazendo não sei o que com hiperroxo e tudo mais. Então a gente percebe assim que há ervas que elas são do momento, né? Elas fazem parte do momento. Todo ano surge uma nova erva que a turma corre atrás para tentar resolver ou fazer algum milagre, né? E é engraçado que eu vejo assim, é que todos nós falamos muito em ervas, falamos muito em óleos essenciais, mas esquecemos que há problemas também alérgicos com isso, né? Então, se você não tem conhecimento e sai por aí aplicando, por exemplo, óleos essenciais em todo mundo, porque acha que vai resolver, eu sempre digo o seguinte, tem que tomar muito cuidado com o que faz. Né? Sim, é porque... Muito. Travou? Ih, deu uma travadinha. Não tem problema. Enquanto ele não volta aqui, isso que você está falando, sobre você ter o conhecimento, é muito interessante que você vê, por exemplo, até nos cursos de hipnose, onde a gente se conheceu, as pessoas fazem o curso de hipnose, mas aí depois chega na hora de fazer alguma coisa com o cliente, com o paciente, a pessoa fica lá, e agora, o que eu faço? E agora, que técnica que eu uso? E agora, como é que eu vou resolver isso? A pessoa não sabe. Então não é só fazer um curso. Você precisa sempre continuar se aperfeiçoando, sempre continuar estudando. Sim, com certeza, né? A gente tem, por exemplo, quando a gente pensa em plantas, né, plantas medicinais, aquilo que o Francisco está falando é muito sério, né? Porque você tem duas coisas importantes, né, para a gente entender, né? A gente tem o uso de planta medicinal, que é o uso tradicional, e a gente tem o uso que é popular, né? Qual que é a diferença, né? Dentro do uso popular, é um uso que é assim, é exatamente essas modinhas que vão surgindo, né?
Então, toda vez a gente tem aí a planta do momento, né? Então, que nem agora, né? A moringa cura tudo, até câncer, né? Óbvio que aí a Anvisa proíbe, né? Por quê? Porque a moringa, na verdade, tem uma finalidade nutricional, né? Então, você tem muitos nutrientes. Mas você não tem estudos mostrando que ela cura tudo, cura câncer, cura não sei o quê, né? E as pessoas começam a falar umas coisas bem absurdas, né? Porque é uma questão de venda mesmo, né? Então, essa coisa popular, ela é sempre uma coisa momentânea e vira moda. Aí, uso tradicional, não. É o uso tradicional, por exemplo, que a gente pega uma unha de gato, né? Cuidado que não é unha de gato que dá no muro ali na tua casa, né? É uma planta que dá na Amazônia, né? É uma planta específica, pessoal, né? Ela vai pegar uma unha de gato. Essa unha de gato de muro, ela é chamada de Ficus pumila, que é tóxica, inclusive, né? Aí você tem a planta que vem da Amazônia, chama unha de gato, né? Uncaria tomentosa, e se usa a casca, né? Essa planta, ela tem uso há mais de 2000 anos, né? Quer dizer, uma planta milenar, né? Usada pelos índios, né? Eles usavam com poder anti-inflamatório, eles usavam para dores articulares, eles usavam para fortalecer a imunidade, então para atuação sobre o útero. Então você tem um uso que ele vem vindo durante muito tempo, né? E aqui no Brasil, uma planta tradicional, de uso tradicional, ela tem que ter no mínimo 30 anos de uso, né? Então, quer dizer, você tem assim, a população tem que estar usando, né? Para ser considerada uma planta de uso tradicional, né? Então, essa é a diferença, né? E no uso tradicional, você tem, geralmente, né, a população ela vai observando, né? Se você tem intoxicação com aquela planta, se você tem alguma lesão com aquela planta, se você tem alguma reação, algum efeito adverso, você vai descobrindo, né? Porque as pessoas fazem uso, né, e começam a observar, né? E isso é importante a gente diferenciar, né? Tanto que dá para referendar, né, o próprio SUS, né? Hoje em dia a gente tem aí 66 plantas de uso tradicional que são reconhecidas, né? Então a gente tem aí o SUS implantando, né, também essa coisa da utilização das plantas medicinais para atendimento ao público em geral, né? Ela é considerada uma planta, hoje em dia as plantas medicinais são consideradas aí uma terapia integrativa, né, e complementar dentro do SUS, né? Você estava falando aí da unha de gato, eu conheço uma moça, uma mulher que tomava umas cápsulas de unha de gato para ajudar com o negócio de adenomiose, endometriose, essas coisas que tem. Aí você comentou o negócio de útero também, que ela é usada Isso. para problemas de útero, né? O uso indígena, eles usam muito a mistura da unha de gato com o uxi amarelo, né? Que é uma outra planta amazônica, né? De uso tradicional indígena, né? Então, são duas plantas muito usadas. E você sabe que o uso, né? Essas duas plantas eu uso há muitos anos, né? Dou aula de planta medicinal há muitos anos, né? A gente conseguiu já resultados benéficos de pessoas que estavam indo para a terceira cirurgia, por exemplo, de endometriose, né? E desaparecer, subir completamente, né? O uso da unha de gato com uxi amarelo. Adenomiose, né? Que é todo um processo de calcificação na parte interna do útero, né? Também a mesma coisa, desaparecer e resolver, né? Então, para mioma, para cistos, né? Ela é muito usada, são duas plantas muito boas para a parte de feminino, né? Então, a parte urinária, genital feminina, né? Acho que é uma... coisa que... Fala aí, Francisco. Uma coisa que me chama muita atenção na China é o uso de ervas para tudo, né? É impressionante, farmácias milenares lá que tratam, as pessoas nem procuram às vezes um médico, ela vai direto naquelas farmácias e tratam. Aqui no Brasil existia assim a veado de ouro, não sei se você lembra, né? Além de farmácia, ainda tinha médicos que te consultavam através dos olhos e da língua, né? Eles viam como é que estava a sua língua e te receitavam aqueles medicinais à base de ervas. Mas, assim, você tem percebido, Gilson, que, por exemplo, a questão do mateiro hoje no Brasil tem diminuído muito? Sim. Porque, na verdade, assim, a gente está agora começando a dar uma virada, né? Até uns anos atrás, né? Aí as coisas eram assim, a gente começou a ter uma relação com a planta medicinal como se era coisa de
charlatão, como se era uma coisa mágica, se era uma coisa... Hoje em dia não, a gente tem bastante estudo científico, né, sobre as plantas, e esses estudos vão referendando muitos usos, né? Então, claro que tem alguns usos que não se sabia, não se reconheciam, né? E outros usos que a gente vai desqualificando, né? Quer dizer, você vai percebendo que aquela planta realmente não faz aquele efeito, né? Mas muito estudo científico vem mostrando que aqueles usos tradicionais, por exemplo, o ipê roxo, né? Que era moda lá nos anos 70, né? Hoje se sabe, por exemplo, que o lapachol, que é uma substância que tem no ipê roxo, que tem na guaçatonga, por exemplo, também, que é uma planta que eu admiro muito, né? É uma substância que realmente ela ajuda a inibir células tumorais e alguns tipos de cânceres, né? Embora eu prefiro mais a guaçatonga, né? Porque ela tem uma série de outras substâncias dentro, entre eles óleos essenciais, né? Que ajudam até a travar uma metástase cancerígena, né? Então, e é uma planta que, assim, eu gosto muito, admiro muito, porque ela mata aquela substância, aquela bactéria que dá gastrite, que é a H. pylori, né? É uma planta bastante cicatrizante, ela trata intestino, né? Então, a gente tem uma ação antifúngica, né, da guaçatonga, né? Então, a gente tem um uso grande, né, de plantas, né? Então, e os estudos, muitas vezes, vão referendando, né? Esses conhecimentos que se tinham aí como tradicionais, né? Aqui em Brasília é a cidade dos ipês, é que tem ipê de tudo que é cor. Tem amarelo, tem roxo, tem branco, tem não sei o que, tem tudo que é cor de ipê que tem. Se você precisar do ipê roxo, dá um pulinho aqui. Eu só não sei dizer qual é a árvore que tem que esperar florir, mas tem ipê roxo aqui para tudo que é lado. Só se você quiser olhar, você tem, é uma coisa bem fácil para identificar o ipê roxo, né? Você tem o pecíolo, né? E aí depois você tem uma planta que tem 5 folíolos, 5 folhas, e tem um que tem 7 folhas. Se você olhar o pecíolo e tem 7 folhas, você já sabe que é ipê roxo. Mas e os outros ipês? Olha aí, tá vendo? E os outros ipês não vão ter 7? Não, claro que não. O ipê amarelo, por exemplo, tem 3. Você pode olhar, tem pecíolo e tem 3 folhas, né? Então, entendi. se você tem várias características, né? A flor, claro, a flor é uma forma da gente conseguir identificar, né? É uma mais fácil, é uma das estruturas morfológicas muito usadas, né, para a identificação da planta. É a folha e a flor, né? São as duas principais, né? Sim. Tá vendo, você tem que virar mateiro. Tem um pessoal falando aqui para você falar da erva baleeira, um tal patê da erva baleeira. Eu gosto muito, né? A erva baleeira, a gente tem uma planta, é uma planta que ela está desbancando qualquer tipo de anti-inflamatório, né? Porque ela tem uma ação anti-inflamatória poderosa, né? Então a gente usa muito, eu uso muito, por exemplo, a cólica menstrual, né? As mulheres, quando estão muita cólica, podem usar a erva baleeira, é uma coisa impressionante do efeito que ela faz, né? Ela é anti-inflamatória, ela inibe uma série de enzimas, né, que liberam substâncias inflamatórias, né? Por exemplo, agora nessa história toda do Covid, né, a baleeira pode ser usada, né, quando a pessoa está com todo esse processo inflamatório, está com muita dor, né, fibromialgia, né, pode ser usada tranquilamente, né? E a erva baleeira, né, muitas pessoas não sabem, né, mas ela é uma planta brasileira, ela é muito nativa, é nativa da beira, na beira de praia, né? E hoje em dia está se espalhando pelo Brasil inteiro, né? Mas é uma planta que tem bastante aromática, né? Que o pessoal chama de caldo de galinha, só para imaginar. Vocês imaginam aí o caldo de galinha, é um pouco o sabor da erva baleeira, né? E o pessoal está usando muito como tempero, né? E aí a gente tem a história do patê, né? Que eu comecei a usar, né? Incentivar as pessoas a começarem a usar, porque as pessoas começam a utilizar, né, como tempero. Porque todos os temperos que a gente tem aqui são de plantas que são de fora do país, né? Elas crescem aqui hoje em dia, elas se adaptaram por aqui, mas a gente não faz ideia, né, que um alecrim, um orégano, uma cebolinha, um alho, a salsinha, a gente tem o coentro, a gente tem o orégano, a gente tem tudo que você tomilho, todos os temperos que você imaginar, eles são plantas de fora do país, né? Será que a gente não tem nenhuma planta aromática aqui no Brasil, né? Uma coisa que assim, me deixa impressionado, né? E a erva baleeira provavelmente vai alcançar um status de tempero também em pouco tempo, né? Agora, deixa eu lhe fazer uma pergunta referente a, não sei se você pode responder ou não, a questão de pimentas, né? Onde se fala que você
tem que tomar cuidado, porque pimenta causa isso, causa aquilo. Mas uma vez um médico falou para mim que pior de todas não é a pimenta, mas sim a pimenta do reino, que usada em excesso faz um mal tremendo. É porque a pimenta, ela demora. É porque a pimenta do reino, né, seja ela branca ou preta, ela tem uma substância chamada safrol, né? O safrol é uma substância cancerígena, então dependendo da quantidade que você faz de utilização dela, né, ela pode fazer mal. É igual, por exemplo, a noz moscada. Pega uma noz moscada inteira e come para você ver o que acontece. Você vai parar no hospital intoxicado, né? Porque ela tem alcaloides que são tóxicos em altas doses, né? Então, a pimenta do reino, muita gente diz assim, gruda no intestino. Gruda nada no intestino. Igual, semente de tomate faz mal, né? Faz mal assim, para pessoas que têm problema no intestino. Na verdade, a gente tem dentro da pimenta essa substância que pode causar câncer de intestino e câncer renal, né? Se você usar em grandes quantidades. Aí a dica é, usa em pequenas quantidades, quem gosta, né? E opta pelas pimentas vermelhas, né? Que as pimentas vermelhas aí a gente tem várias brasileiras, inclusive, né? As pimentas é uma das coisas que a gente tem por aqui, né? Que são muito usadas, né? Algumas pimentas são nativas brasileiras aqui, né? A cumari, por exemplo, é uma espécie dela, né? A gente tem substâncias, né? Que, na verdade, a gente não sabe, né? A gente não conhece, né? E esse safrol é uma substância considerável, né? Quando a gente pega, por exemplo, orientações sobre a utilização do safrol, a gente vê que ele foi proibido na indústria alimentícia, né? Por causa dessa coisa de ter, se for uma concentração alta, ele pode causar câncer mesmo, né? Agora também outra questão, mudando de pimenta para uma fruta que acaba comigo, viu? Eu vou te falar qual é. É a carambola. Carambola, Ela é capaz. E aí eu comer uma carambola, meus rins, pronto. Me ataca o rim, eu fico num desespero que só eu. Mas eu queria entender. Porque ela tem oxalato de cálcio, né? Se você come, Nossa. quando você come, por exemplo, você sente o negócio na garganta, né? Aquele gosto metálico, né? Isso é a substância chamada oxalato de cálcio, que dá muito cálculo renal e ela pode dar uma pedreira, né? Então a gente tem que evitar o quê? Carambola, espinafre. Come espinafre cru para você ver. Você vai sentir a mesma coisa da carambola, né? Depois a gente tem a berinjela e a gente tem o tomate verde, né? Então a gente evita esses alimentos, né, que tem oxalato de cálcio, né? Evitar berinjela, minha esposa é louca por berinjela. A minha esposa também. Eu como, não me faz mal, mas eu comer carambola, rapaz, acabou comigo. Aí 2 horas, 3 horas, eu já estou desesperado. Não cólica renal. Parece incrível. Você estava falando uma pedreira, né? Você estava falando sobre o negócio do câncer, da planta que ajuda com a questão do câncer, e eu estava lembrando que alguns anos atrás teve umas reportagens no jornal com o pessoal que estava desenvolvendo um remédio para câncer e estava uma briga na justiça se podia dar, se não podia dar, porque eles já forneciam essas pílulas, esses remédios para não sei quantas pessoas, e que as pessoas diziam que tinham melhora na questão do câncer, mas o remédio não era aprovado pela Anvisa e tal, não sei o que. Você lembra dessa história? Era um remédio. Desenvolveram um remédio natural e forneciam para não sei quantas pessoas, era até dentro de uma universidade, mas o remédio não era aprovado pela Anvisa. Não, mas tudo bem, se não lembra, deixa para lá. Eu ia perguntar se você sabia o que era que tinha ali. Ô Gilson, tem uma pessoa que está perguntando assim, ó. A gente estava falando em problema nos rins, pronto, já começaram a perguntar se tem alguma planta boa para algum chá que pode ser tomado, que melhora essas questões de cálculos renais, dores e tudo mais. A gente tem eu gosto muito de usar 2 plantas, né? A quebra-pedra com aça-peixe, né? A quebra-pedra, ela é uma planta que tem estudos científicos sobre ela, né? Ela tem substâncias que vão dilatar as vias urinárias, né? Então depende muito do tamanho do cálculo renal, né? Se tiver um cálculo renal pequeno, né? Dilatando as vias urinárias, o que acontece? Ele pode descer, ele vai embora, passa. Né? Se tiver muito grande, ele não vai... porque a quebra-pedra, na verdade, ela não quebra a pedra, não é um martelo, né? Que vai lá dentro e quebra, né? Esse nome popular foi dado, né? Porque a semente da quebra-pedra é muito pequena, né? E qualquer pequeno rachinho de uma pedra, a semente se entala no meio e é uma planta bastante resistente, tanto que a gente vê crescendo no meio das calçadas, em cima de pedra, né? E assim por diante.
Então o pessoal via um rachinho ali com a plantinha no meio, achava que ela rompesse a pedra, né? Ela que Mas na quebrou a verdade ela não pedra. quebra a pedra, né? Mas ela é um dilatador de vasos urinários, né? E o aça-peixe junto faz com que não aglutine matéria orgânica nessa pedra, né? E ao mesmo tempo faz com que a pedra impede que a pedra se aglutine na parede renal. Então essas são duas plantinhas que a gente usa muito para isso, né? Para cálculo renal, né? Legal. Tem outra perguntinha aqui para você, ó. Podemos tomar suco de kiwi? Parece que fecha a garganta. Saberia Não dizer qual podemos seria tomar suco de kiwi. Não podemos tomar suco de kiwi. Parece que fecha a garganta. Saberia me dizer qual seria a substância dela que causa isso? Pode ser alguma reação, né? Eu não conheço, nunca vi nenhum estudo sobre o kiwi, né? Posso até tentar dar uma olhada, né? Que eu estudo até algumas coisas que nem abacaxi, eu estudo muito, né? Muitas pessoas não fazem ideia que o abacaxi, ele é uma planta muito medicinal, né? Dependendo, e a gente geralmente joga um remédio fora, né? Que é o talo central, né? Do abacaxi. O abacaxi é rico em bromelina, né? É uma substância fenomenal, né? Que é broncodilatadora e ela é expectorante. Mas a ação principal do abacaxi, sabe do que é? Ela, lá no intestino, ela quebra uma proteína chamada proencefalina, que vira encefalina, que é a liberação de uma morfina interna, né? Então, é impressionante o efeito, por exemplo, de um abacaxi. Então, eu gosto muito de estudar essas coisas que a gente tem mais à mão, né? Muita gente, por exemplo, não sabe que uma batata, né? A gente pega a batata doce, né? Pega uma pessoa que está muito ruim do estômago, né? Você faz um suco de batata doce crua, né? E você vai tomando aquele suco, ele cura a gastrite. E as pessoas não fazem a menor ideia disso, né? Então, não é todas as coisas que eu estudo, né? Volta para o abacaxi rapidinho aí. Você está falando que o abacaxi tem um efeito anestésico? Eu como abacaxi todo dia, não sei se pode ou não. Acabei, antes de entrar na live, comi duas. O abacaxi tem que ser bem maduro, né? Essa é uma dica, né? Se for abacaxi mais verde, né, a gente vai sentir o gosto metálico também. A gente vai sentir gosto do oxalato de cálcio, né? Por exemplo, tem alguém aí dizendo que a boca come abacaxi, a boca fica dormente, né? Na verdade, a boca fica agredida, né? Porque você tem a acidez, oxalato, né, de cálcio, né? Esse oxalato de cálcio, ele pode agredir mesmo, né? Tanto que no sul, por exemplo, a gente tem o ananás, né? Na casa dos meus pais, né? Eu sou de Santa Catarina, né? A gente tem lá. É cheiroso pra caramba, né? Só que ele é riquíssimo em oxalato de cálcio, né? Você come uma fatia, ele é super saboroso, né? Só que ele vai dar aquela agressão na boca, né? Segunda fatia que você come, você cospe e tem sangue na saliva, né? Que é uma coisa impressionante, né? Esse ananás é o quê? Uma espécie de abacaxi? É uma espécie de abacaxi. É um abacaxi menorzinho, mas é meio que nativo, né? Então ele é bastante... Ele tem muito oxalato de cálcio, né? Grandes quantidades. Tem que ser muito bem maduro e mesmo assim ele agride tanto a boca que é uma coisa impressionante, né? E o abacaxi, no talo central, ele tem essa substância chamada bromelina, onde ele está bem concentrado, né? Muito concentrado. E aí você pode fazer extração dele até numa pinga, se você quiser. E tomar em gotas, né? Não em copos, né? Claro. E aí... Você falou do cara errado, ele vai tomar garrafa. Vai tomar garrafa, né? E aí ele tem uma substância, essa substância chamada bromelina, ela é proteolítica, né? Justo o que é proteolítico, né? Se a gente tem uma molécula de proteína, ela quebra, né? Então, essa quebra da proteína, no caso, no intestino, tem uma proteína chamada proencefalina. Proencefalina chama em favor da encefalina, né? Quando ela quebra, ela libera essa substância chamada encefalina, que é parecida com a endorfina e que é parecida com a morfina, né? Então, morfina a gente sabe para que serve, né? Tira dor, né? Só que as endorfinas internas e as encefalinas, elas são mais poderosas do que a própria morfina. Então, é bom para dores crônicas, por exemplo, né? Olha que interessante. Mas o tamarino tem isso? Oi? Que eu gosto muito de chupar tamarino. Tamarino, né? Aquela coisa bem, né? Que rasga até a língua da gente. Então, o tamarindo teria esse tipo de... Não. O tamarindo, ele tem mais, o azedinho dele, né? São ácidos orgânicos, né? E o tamarindo, ele tem uma substância chamada de antraquinonas, né?
Por isso que ele pode ser laxante também, né? Então ele pode dar uma irritada no intestino. Né? Eu já ouvi falar isso. E aí dá até cólica. Né? Se tomar uma vagem, o suco de uma vagem de tamarindo, é uma coisa impressionante como que eu falo que ganho um dia de rei, né? Fica lá no trono o dia inteiro, né? Você sabe que comigo é diferente? Eu chego a chupar, vou ser franco, 5, 6 vagens, que eu gosto daquele azedo. Né? Uhum. E eu sou muito ácido, eu gosto de abacaxi, limão. Eu sou muito fruta ácidas, eu não sei por quê. Quando a coisa é muito docinha e suave, eu não gosto, não. Eu gosto da coisa bem ácida. E o tamarindo... O ácido, ele traz sabor, né? Você gosta de sabores acentuados, né? E para mim o tamarindo é engraçado. Não sei se é porque desde criança ou não, né? Mas eu nasci numa região no Rio, ela é bastante frutífera também, né? Então você está acostumado a comer bastante fruta. Que nem banana, pera... uma coisa que eu não vejo muito aqui em São Paulo, acho que a pessoa não tem muito contato, mas é, por exemplo, a amora vermelha, a amora roxa. Ixi, Maria. Aqui em casa a gente tem a amora, tem esse que você falou, como é que é? Fugiu a palavra. Tamarindo. Banana, não, banana. Aqui uma tem banana? Tem muita banana, aqui tem uns 5 pés de banana aqui no fundo da minha casa. Tem amora. Ali na Mata Atlântica. Tem pitanga, tem manga, tem abacate, um negócio, uma coisa de louco aqui em casa. É gostoso, né? Fruta é gostoso, né? É. Diz que a melhor manga é a manga espada, né? Eu não sei. Eu não conheço muito o valor nutricional das mangas, né? Não. Aí eu vou ficar devendo, né? Eu conheço bastante do chuchu, né? O chuchu tem tanta vitamina e tanta água, não? E o pessoal fala que ele é sem gosto, que não tem gosto. Eu adoro chuchu. Depende muito como faz, né? Não, até cru eu pego um pedacinho de chuchu e como, é bom pra mim. Tem gosto pra tudo nesse mundo, né? Valeu. Deixa eu lhe falar uma coisa que eu fico assim, que eu sou apaixonado por óleos essenciais, né? Uhum. Eu acho que eles têm um valor dentro da aromaterapia muito, muito forte. Então, você sabe, por exemplo, uma substância de 10 ml, o que se tem que usar de plantas para poder chegar a extrair aquilo é uma quantidade imensa. Então, é assim, eu vejo hoje muito óleos essenciais baratos no mercado, né? E eu fico pensando comigo assim, você sabe que já é complicado você ter a extração desse óleo, né? E aí ela é cara. Tanto que a indústria de óleos essenciais hoje no Brasil cresceu por demais. Já na Europa é milhões e milhões de faturamento anual. Então nós temos aqui várias empresas, que eu não vou citar o nome, né? Mas vou falar da Doterra, por exemplo. É uma delas. Vou citar o nome, então, mas vou falar da Doterra. Estou ganhando 10%. Vou fazer merchandising. Então, o que acontece? Eu vejo hoje muita gente, cara, ensinando as pessoas a usar óleos essenciais e às vezes de forma errada. Uhum. E quando você tenta corrigir, o cara acha ruim, fala, não, mas eu fiz um curso assim, assado, e pode misturar isso com aquele e tal. Qual que é esse? Esse é da Lemongrass. Eu compro, eu tenho cadastro neles. Essa aqui a gente está falando agora Estou falando do capim-cidreira, né? Da Cymbopogon citratus, né? É isso. Só para você imaginar, parece tão inofensivo, não parece? Parece. Tem alguns óleos essenciais. Esse óleo essencial em especial, se eu passar no meu rosto aqui, vai virar um vergão. Vai virar bem. Porque tem aldeídos, né? Os aldeídos é um grupo de substâncias nos óleos essenciais que são danados, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, né? A gente pega, por exemplo, uma pessoa que tem a sensibilidade e passa um óleo essencial de canela, né? Você não faz ideia do estrago que faz, né? O estrago que vai fazer na pele. Faz um estrago na pele. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque, e aí, assim, né, Francisco, a gente tem, por exemplo, vamos pensar na erva doce. Se eu esticar um pouco aqui, tá aqui, ó, erva doce, ó. Tá ele aqui, ó, erva doce. Ele usa sempre a mesma marca lá. Não, aí se você quer outras marcas, tem outras, ó, tá vendo? Tem até americana aqui, ó.
É que nem, por exemplo, hortelã-pimenta para respiração, né? Isso. Eu geralmente eu ponho uma gotinha na mão do meu paciente, mando esfregar bem e não encostar. Não deixo encostar nos olhos nem nada, porque aquilo aquilo abre realmente toda a via aérea da pessoa. Sim. Então já vi cara passar aqui e ficar com aquilo na mão, respirando que nem um doido, né? Eu já falei para a pessoa, você não sabe, você não pode ficar encostando isso na pele nem nada, vai com calma, sempre manter uma distância para dar uma respirada, né? E não também abafar o nariz ali e ficar... né? Porque você pode ter algum problema também. Que nem a menta é sufocante, né? Você pega uma pessoa que tenha ele é dilatador. Só que como é cheiro muito forte, pega uma pessoa que tenha bronquite asmática, o asma, né? Ela pode ter um broncoespasmo, né? Fechar os brônquios e a pessoa tem um problema respiratório sério, né? Então, eu sempre falo para as pessoas, né, que o próprio capim-cidreira, a gente tem estudo científico mostrando que já teve intoxicação, sabe como? A pessoa inalou demais óleo essencial e teve uma alveolite, né? Quer dizer, deu uma inflamação tão grande nos alvéolos, né, que a pessoa teve problemas seríssimos, né? Então tem que tomar cuidado, né, com a questão da inalação, porque as pessoas acham, estou inalando, não vai entrar no meu organismo. Entra sim, ou se ele entra. Entra, lógico que entra. Entra e pode causar problema, né? Então a gente tem que sempre tomar cuidado, né? Essa coisa agora aqui no Brasil tem muito, né, das pessoas ingerirem o óleo essencial, né? Então essa coisa da ingestão do óleo essencial, ela é uma coisa séria, tem que tomar cuidado, né? Porque se você ingerir, pega por exemplo um óleo de cravo, de canela, ingere durante muito tempo, né? E dependendo da dose, pode ter uma intoxicação hepática, né? Então a gente vai ter que usar em pequena quantidade, por tempo pouco, né? Curtinho, né? Para a gente não ter problema, né? Não, você está falando que o organismo acaba absorvendo as coisas. Eu lembro de uma experiência que eles faziam na época da escola. Se você pegasse com sal, colocasse numa água salgada, numa bacia, e você deixasse seu pé dentro dessa água, você não encostou na água, só o seu pé que está ali dentro, você sentia o gosto salgado na boca. Era uma experiência que a gente fazia na época da escola. Então o seu corpo, até só pela pele, já absorve. Não precisa nem ser pelo nariz, ingerir e tal. Você absorve de qualquer jeito. Ainda mais o óleo essencial, né? O óleo essencial tem penetração pela pele, né? Então vai cair na corrente sanguínea fácil. Já dependendo do tipo de molécula que você tenha, não tem assimilação. Por exemplo, a gente estava falando primeiro do barbatimão, do tanino, né? O tanino é uma molécula gigante. Ele não vai ter absorção via pele, né? Ele não vai cair na corrente sanguínea, né? Ele vai parar na pele mesmo, né? Então você não tem penetração. Mas os óleos essenciais, quando você passa, ele tem penetração. Você pode ver, você coloca uma gotinha em cima da pele, né? Isso aqui é gerânio. Ó. Colocar uma gotinha. Você coloca uma gotinha, duas em cima da pele, ela, além de ser volátil, mas ela tem penetração. Ela vai penetrar via pele, né? Ela penetra, olha lá. Daqui a pouco já não tem mais nada, né? Vai sumindo, ó. Ele penetra, né? Então você tem penetração via pele mesmo, né? O próprio, só para imaginar a nível de cuidados, né? Você pega um gerânio, por exemplo, né? É um óleo essencial que ele tem fitoestrógeno. Pega uma mulher que tenha câncer de mama, por exemplo, e que está tomando lá tamoxifeno, né? Que é um medicamento que impede da mulher produzir hormônio, né? Para tirar as células que são sensíveis ao hormônio. Você vai colocando óleo essencial de gerânio em cima da pele, né? A pessoa vai tendo absorção do hormônio, né? Ela pode ativar as células tumorais, por exemplo. Só para imaginar que são células que são sensíveis ao hormônio, né? Então, por exemplo, esse negócio de óleo essencial não é brincadeira, né? É uma coisa séria, tem que ter estudo, tem que ter. Não, isso é que nem, por exemplo, agora pegar o óleo de lavanda, né? Já entrou lá. É que nem o óleo de lavanda. Tem gente que usa o óleo de lavanda direto e reto, que, não, isso não faz mal, não. Mas tudo que é excesso faz mal. Não tem jeito. O menos é sempre mais. Eu sempre levei esse pensamento. Mesmo as misturas de óleos essenciais, se você não seguir a base correta, ficar misturando por sua conta certas coisas achando que podem dar certo, o resultado pode ser o contrário, viu? Isso é um perigo muito grande. Então, eu tenho livros aqui que eu acompanho, que ensinam as misturas e deixam bem claro as proporções e tudo mais, não a fazer o abuso de certos óleos essenciais.
Uma gota a mais pode fazer uma diferença muito grande no organismo da pessoa. Isso, com certeza. A gente tem que ter... As pessoas muitas vezes não têm as noções de uso correto, né? Eu gosto muito de usar, e mesmo a fitoterapia, né? De saber a informação da planta, né? De você ter, assim, antes de você saber para que serve, eu gosto mais de estudar quando eu não vou usar, quais os cuidados eu tenho que ter, né? Porque essa coisa de interação medicamentosa, por exemplo, né? A gente pega, por exemplo, a interação, um gerânio, né? O gerânio vai ter interação medicamentosa? Óbvio, pega um tamoxifeno, uma mulher que está usando tamoxifeno, ele vai interferir na utilização do medicamento. Então, é sempre importante. Você pega por uma camomila, né? A camomila é um antiagregante plaquetário, né? Ela afina o sangue. Então, isso quer dizer que quando pega uma mulher que tenha uma menstruação com fluxo abundante, se você tomar muita camomila, o que ela pode acontecer? Pode acontecer de ter uma enxurrada, né? Então, vai ter um sangramento excessivo, né? E toma junto com o AS para você ver. Um chazinho de camomila com AS. Você vai potencializar o efeito do AS. Mas, em contrapartida, a gente tem substâncias, por exemplo, a gente tem o hipéricum, né? Que é uma planta muito... a gente usa muito para depressão, né? Ela é um antidepressivo. Mas pega o hipéricum e usa com coquetel, que as pessoas estão tomando o coquetel do controle lá do HIV, né? Você imagina, ele consegue inibir o efeito do coquetel do HIV, então dos antirretrovirais, né? Então a gente tem sempre que tomar muito cuidado, né? Porque a gente tem interação às vezes por inibição, às vezes por estimulação e assim por diante, né? Eu acho que tudo na vida tem uma contraindicação. Às vezes você fala assim, no simples escaldapé, e tem pessoas que usam e não têm noção. Que, por exemplo, certos diabéticos não podem fazer, pessoa com pressão muito alta não pode fazer, a mulher grávida não pode fazer. Aí, essa semana eu tive que discutir com um cara que ele dava aula na pasta de massagens, e ele falava assim, que o escaldapé pode usar à vontade, que não tem problema nenhum. Aí eu interferi, eu falei, não, tem sim, tem contraindicação, porque tudo tem uma contraindicação. A gente sabe que às vezes o risco é menor, mas também pode se tornar um risco maior, né? É que nem, por exemplo, eu tomo muito cuidado com mulheres grávidas, porque pode ser que não faça mal nenhum, mas vamos supor, se você está ali passando um óleo na pessoa, ensinando um óleo na pessoa, e essa pessoa sai do seu espaço de atendimento e de repente tem um aborto, você acha que ela vai ligar ao quê? Né? Ao atendimento, né? Óbvio. Né? Então, é isso que eu falo. E é isso que certos profissionais não entendem. Eu falo, gente, quando for mulher grávida, toma muito cuidado em atender, porque não está relacionado só à contraindicação, também está relacionado ao que pode acontecer com ela quando ela sai do seu consultório. Né? Ela vai ligar, não tem jeito. A mulher vai ligar, vai falar, não, eu perdi meu filho devido àquele cara que me passou um óleo assim. E aí, meu amigo, é complicado, você tem que tomar cuidado. Que nem, por exemplo, você deixa bem claro, olha, batata doce para o estômago, tudo mais. Mas não é todo mundo que tem esse entendimento, Gilson. A gente sabe disso. Tem gente que não tem, não conhece. Pegou o certificado, está trabalhando numa clínica e pau na máquina. Quem pintar, ele manda bala. Né? Tá com a apostila do lado e tá lá com o cara. Não, é isso aí mesmo, é isso aí mesmo. Ele não vai fundo, ele não se interessa que você estuda, procura saber, entender e tudo mais. Ô, Francisco, eu queria pedir só uma licencinha, que eu queria aproveitar que a gente está com a live, está com 20 pessoas assistindo, eu queria convidar o pessoal que está assistindo a conhecer o nosso canal no YouTube, porque a gente está querendo tipo assim, passar as nossas lives para o YouTube, a gente tem mais recursos lá de lá. Então, quem puder ir lá, procurar no YouTube Clube Universo da Hipnose, puder pesquisar lá e se inscrever no canal, a gente agradece muito, porque a gente não consegue passar live para o YouTube ainda, porque a gente não tem audiência lá. Então, quanto mais pessoas se inscreverem, para a gente poder ver, para a gente poder ter audiência, para poder passar as lives lá, que a gente tem mais recursos, pode colocar mais gente na live, que aqui no Instagram limita para 4 pessoas. Então, lá a gente tem a gente está com essa intenção. Então, quem puder conhecer lá no nosso canal do YouTube, né, se inscrever lá para ajudar a gente agradece. Inclusive, essa live também vai para o YouTube. Que depois de uns dias eu pego a live daqui e jogo lá, para ficar guardada lá, para quem quiser ver. Fica lá guardado. Gilson, agora uma pergunta de interesse pessoal minha aqui, né?
Eu tenho vitiligo há muitos anos, né? Vitiligo, devido, devido a um fator emocional muito forte que eu passei no passado e, lógico, despigmentou, né? Vai ser adrenalina, despigmentou, não sei o que houve lá. Então, assim, para vitiligo, nós vemos crianças hoje que realmente impressionam a proporção que o vitiligo toma conta do corpinho da criança, né? Tem alguma erva medicinal que pode ajudar a combater ou pigmentar, dar uma pigmentação na pele? Tem sim. A gente Tem? usa, você sabe que tem uma planta no cerrado chamada mama de cadela, né? A mama de cadela é uma das plantas que dá pigmentação da pele. Eu já tive casos de tratar vitiligo e desaparecer completamente a despigmentação. Mama de cadela, e a gente usa uma planta chamada cipó de São João. Embora essa cipó de São João, a gente só vai encontrar na época que ela está florescendo, que é sempre começa no mês de abril, maio, vai até no mês de setembro, né? E todo ano eu colho, por exemplo, eu gosto de colher o cipó de São João exatamente para usar para casos de vitiligo e casos de excesso de pigmentação. Aí você fala, como é que é a história, Gilson? É isso mesmo. A gente pode usar tanto para pouca pigmentação, né, a despigmentação da pele, ou a gente pode usar também para o excesso da pigmentação. Então, manchas escuras e manchas claras, a gente pode usar, que ele funciona muito bem, a erva de São João e com a mama de cadela, né? São duas plantinhas muito boas que a gente usa, né, para fazer utilização para a pele, né? Então, você colhe essa planta, você leva, você guarda e tal, no lugar, beleza, lugar seco, porque não pode ser úmido e tal, essas coisas. Esse negócio tem validade, essas plantas de... Tem. Geralmente a planta, se você secar direitinho, né? A gente colhe, eu na verdade colho e já faço se serve para melasma, Joelma? Claro que serve para melasma, né? Você vai usar tanto para melasma quanto para vitiligo. Vitiligo é assim, legal seria fazer o quê? Né? Fazer a utilização, né? Na pele, expõe 5 minutinhos no sol. Só tomar cuidado que ele pode queimar, né? Você fica 5 minutinhos só, que aí ele ativa a pigmentação. É impressionante como ativa, né? Então você teria que pegar essas plantas, fazer o quê, né? Você faz a utilização, né? Você faz a extração delas, né? Na verdade, extraiu a substância, né? Depois você guarda por 2 anos, né? Ela se conserva por 1 ano e meio, 2 anos, né? Bem guardada, bonitinha. Você tem a erva durante um bom tempo, né? A semana passada nós tivemos uma menina, né? Explica para ele o caso da menina lá, que ela veio até a fazer uma live com a gente. Fala você a respeito. Teu filho também tem esse problema. Da dermatite atópica? É isso. Não, dermatite atópica é um problema que dá, que a pessoa fica se coçando, né? Aí você diz que tem um nível mais brando e tem, parece que, outros 2 níveis mais graves, onde a criança fica se coçando. O meu filho tem, mas eu acho que ele tem no nível mais leve, porque no caso dele, a gente só simplesmente usa um sabonete específico para dar banho nele e o caso dele não tem maiores problemas. Mas a moça falou mas existe alguma planta? Oi? Gilson, mas existe alguma planta para isso? A dermatite atópica já não são as mesmas plantas. A gente usa muito, né? Para dermatite atópica e para psoríase, a gente usa o trio parada dura, né? Que a gente fala, né? Que é o barbatimão, a calêndula e guaçatonga. A gente forma em formato de creme gel, né? É impressionante o efeito que faz em caso de dermatite atópica, por exemplo. A gente usa bastante. Tá vendo? São coisas... Mandar uma mensagem para a Fernanda lá. Eu acho assim, que o homem é tão engraçado que o próprio planeta te fornece tudo que você necessita para cura, para tudo. Porque você vê, por exemplo, você sabe que os remédios, a maioria são sais, né, que se usa, até cal se usa, né? Eu trabalhava numa empresa que fabricava um dos melhores cal virgem que se fala, que era a Super Cal, que é aqui no bairro de Terra Preta, em Atibaia, e ela vendia até, eu nem sabia disso, não sei se isso é verdade ou não, que até o próprio leitinho leva um pouco de cal. Olha que interessante. Qual que é o produto? Leitinho. Leitinho. É cal.
Cal virgem, né? Cal virgem. Então você fica vendo essas coisas e você fala, pô, tudo que envolve esse planeta onde você vive, tudo vem para te beneficiar. Engraçado, né? Planta, sais, uma eu acho série. que em questão de estudo, né? O estudo é uma das coisas mais impressionantes que a gente tem, né? Você imaginar, por exemplo, pegar uma pessoa com gastrite, pegar batata doce, fazer um suco todos os dias e tomar um suco de batata doce, né? Que vai ajudar a tratar uma gastrite, você não acredita, né? E faz uso para você ver se não cicatriza, né? Você pode pegar, por exemplo, uma abóbora moranga, né? Você faz a utilização dela, né? A mesma história, ela tem um poder cicatrizante que é uma coisa impressionante, né? As pessoas não sabem disso, né? Você tem um Não, não. ferimento, você tem um corte, por exemplo, na pele, você pega aquele sumuzinho da moranga, né? E você passa para você ver como que cicatriza. As pessoas não fazem ideia disso, né? Você pega, por exemplo, uma casca de pepino, uma casca de melão, que as pessoas jogam fora. Eu não jogo fora casca de pepino nem ferrando, né? Porque a casca de pepino, você não faz nem ideia, né? A casca de pepino, ela tem duas substâncias, né, que são as curcubitacinas, né, A e B, são duas substâncias que ativam muito a tireoide. Então você tem hoje em dia muita gente com problemas de tireoide e a pessoa não sabe que muitas vezes ela está jogando uma casca de pepino fora, uma casca de melão fora, que ela pode liquidificar essas cascas, pode fazer um suco e tomar um copo, 2 por dia, durante 30, 60 dias, ela vai fazer exame e vai dar diferença na tireoide. As pessoas não fazem ideia disso, né? Oh, que interessante. Você pega a casca do pepino e a casca do melão, é impressionante o efeito que faz, né? Eu já tive casos assim de a pessoa fazer exames para comprovar. E a pessoa diz assim, eu não acredito que casca de pepino e casca de melão vai fazer diferença na tireoide. Pois faz, e faz uma diferença grande, significativa, né? Que louco. A da melancia também é a mesma coisa ou não? Já é diferente, né? As curcubitáceas, a gente tem aí, as curcubitáceas, a gente tem a melancia, os melões, né? Os pepinos, né? As próprias abóboras, né? Todas elas têm um pouco dessa substância, né? Que são terpenoides, né? Que a gente chama, né? É essa parte aromática, né? Tem alguns que tem Que mais e coisa. outros que tem menos, né? O que eu aprendi, na verdade, foi a utilização mesmo da casca do pepino e da casca do melão. Mas provavelmente a gente tem também, porque são parentes, né? A gente tem essa substância também dentro da casca da melancia, dentro da casca do melão, né? Dentro da casca dessas outras curcubitáceas, né? Caramba! Olha, se bobear, nós vamos ficar aqui a noite toda conversando e aprendendo, viu? Mas você não faz ideia. É porque, assim, as pessoas... Francisco, o uso de planta medicinal, quanto mais você vai estudando, mais você vai aprendendo, né? É umas coisas assim, você fala, caramba, né? Como é que eu não sabia disso antes, né? Como que eu não fiquei sabendo disso, né? Você imaginar, por exemplo, a utilização de um abacaxi para dores crônicas. Quantas pessoas têm dores crônicas, né? Tem muita gente que tem dores crônicas, né? E você, de repente, você usa um simples abacaxi que vai ajudar, né? As pessoas, muitas vezes, até colocam em descrédito, né? E vai usar e percebe a diferença que faz, né? O efeito que faz essas substâncias, né? E uma coisa que é interessante de ver é como o Ministério da Saúde no Brasil está se interessando por essas coisas. Antigamente você não ouvia falar em acupuntura ou aurículo dentro do SUS, nada disso você ouvia falar, né? Mas E você sabe hoje, por quê, né? e hoje engraçado é que, por exemplo, você sabe que lá no norte as benzedeiras têm até carteirinha, viu? E elas hoje é reconhecido como uma profissão não remunerada, né? Mas existem as benzedeiras lá no norte, existem as parteiras, hoje são valorizadíssimas, né? Porque elas fazem o papel, quando o Estado não consegue ir até a casa do cidadão, são elas que fazem esse papel, né? Uhum. E esse resgate também de usar a medicina à base de ervas e tudo mais, é uma coisa assim que vem crescendo muito agora.
né? E o governo tem olhado já com os olhos totalmente diferentes para esse tipo de coisa e dando a valorização correta a esse tipo. Tanto que a auriculoterapia é considerada a medicina de microsistemas, né? Que ela corresponde, porque a orelha é um feto de cabeça para baixo, onde você trabalha todo o corpo humano dentro do pavilhão auricular da pessoa. Então, é interessante ver o crescimento dessas coisas, né? As famosas garrafadas que antigamente se vendiam, que todo mundo achava que o cara era um charlatão tremendo, hoje, em certos estados do Brasil, principalmente, eu acho que lá em Belém do Pará é um exagero, não é não? O que tem de garrafada para tudo naquela cidade é impressionante. Agora vem cá. Fala, vai. É que você tem assim, essa você imaginar, Francisco, só para as pessoas que não acompanham, né? O que às vezes as pessoas não sabem, né? O tratamento médico hoje, ele está muito baseado, né, em tecnologia, né? Então você tem uma tecnologia, o campo tecnológico da medicina, ele cresceu muito. E o aspecto farmacológico também, né? Só que o que acontece, né? Muitas vezes são tratamentos muito caros, né, que nem todo mundo tem acesso, né? Então você tem... Por que por exemplo, a Anvisa, né, por que o Ministério da Saúde, né, começa a patrocinar, incentivar esses estudos, né? Porque, na verdade, são recursos que a gente pode ter que são muito mais em conta, muito mais barato, né, do que os tratamentos convencionais, né? Então, por que não usar esses tratamentos que são ditos aí integrativos e complementares, né? Você pode evitar o surgimento de uma série de doenças se você bem usar essas informações, né? E, então, usar uma aurícula, usar um floral, usar uma planta medicinal, usar um óleo essencial, né? Só para você imagina assim, você estava falando da óleo essencial de lavanda primeiro, né? Eu já fiz a utilização do óleo essencial de lavanda numa menina que ia amputar uma perna. E aí eu falei para a pessoa, pega esse vidrinho aqui, leva aí no hospital e vai passando, né, o óleo essencial naquela região da perna ali onde vai amputar, onde que tem a bactéria resistente. Você acredita que em 4 dias os médicos deram alta? Até hoje não sabe por quê, né? Porque você tem algumas coisas assim de ação, né, de efeito, que são muito importantes, né? Então a gente pode estar utilizando esses medicamentos, né, porque essas opções, né, que a gente tem que chamadas de complementares, né, que elas vão ajudar muito na área de saúde, né? Porque hoje em dia a gente tem uma população muito grande que não usa porcaria nenhuma, né? Porque não tem acesso a recurso nenhum, né? E nem conhecimento desses recursos também. Por falar em acesso e conhecimento, essa é a pergunta que eu queria fazer. Eu sei que você disse que você fez 2 pós-graduações na área, e você estuda esse negócio há mais de 30 anos, mas o quão difícil é se, por exemplo, eu, que não entendo muita coisa disso, na verdade eu não entendo nada. Mas o que eu entendi foi que eu vi um episódio de uma série do Netflix que fala sobre óleos essenciais ali para saber. Mas se eu que não conheço nada, se eu quiser começar a estudar esse tipo de coisa, é muito difícil conseguir recursos, se fala assim, material para isso? Na verdade é assim, você tem hoje em dia, né, que nem a escola onde eu dou aula, né, a uma universidade, o espaço do Moacir, que já abriu lá a Pax, né, são escolas que estão surgindo, né, e que estão ajudando, dando opções de estudo, né, e hoje em dia você tem cursos que não são tão bons, mas tem cursos que são ótimos, né, que na escola lá a gente tem curso até técnico, né, então são opções da pessoa começar a estudar. E às vezes não entra tanto recurso tão alto, não custa tão caro assim, né? E a pessoa tem que se dedicar mesmo, né? Tem que gostar daquela área e estudar, né? Porque eu acho que a coisa que vai fazer diferença é isso, né? Você se aprofundar, não tem jeito. Eu fiz essa pergunta porque tem um cara aqui chamado Aziran. E esse cara está falando que a indústria farmacêutica não deixa esse tipo de informação chegar até nós. Na verdade, eu acho que é muita falta de interesse da população, porque se você está dizendo que já tem esse tipo de coisa, cursos, se as informações estão aí. Muitas vezes a gente não tem recurso, né, para fazer tanta divulgação igual colocar numa Rede Globo, por exemplo, né? Então a gente tem essas. A limitação às vezes é uma questão financeira, mas não é só a indústria farmacêutica, né? Eu acho que sim, a indústria farmacêutica ela é poderosa, não tenho nem dúvida em relação a isso, né? Você imagina que nem agora, né? E a gente depende ainda eu não sou muito contra
a indústria farmacêutica, né? Porque ela desenvolve, né? Ela vai trabalhar, né? Que nem agora. Se a gente não tivesse vacina, o que tinha acontecido com a gente, né? Seria uma coisa catastrófica, né? Mas fazer o quê? Tem um preço, né? E eu acho que é importante, né? Essa coisa como a Organização Mundial da Saúde fala, né? Que haja um incentivo através da parte governamental de incentivar o surgimento de faculdades, de surgir essa coisa, por exemplo, hoje em dia, o patrocínio para você ter uma farmácia viva dentro de um posto de saúde, né? Ou um município pequeno que tenha a sua farmácia viva, onde tenha lá, as pessoas tenham o cultivo da planta medicinal, que as pessoas aprendam a extrair, aprendam a usar as plantas direitinho, né? Acho que isso vai muito a indústria farmacêutica tem um lado, e a gente tem a política, né? Ou a parte governamental, que é de outro, né? E quem que é mais forte? É um governo ou é a parte farmacológica, né? Eu acho que a gente tem que aprender a cobrar dos governos, né? Que a gente tem um incentivo maior, que a gente tem um patrocínio maior em relação a essas pesquisas, né? Eu acredito que, por exemplo, você hoje montar uma farmácia, tipo, que se tem na China, você vai ser muito combatido no Brasil devido a essas grandes redes, né, que estão casadas com laboratórios, e elas não vão te deixar sossegado vendo que você está ali trabalhando nesse sentido. E também tem a questão cultural da população brasileira, né? Infelizmente, o brasileiro ele gosta de automedicação, e a gente sabe disso, né? Uhum. O cara tem um probleminha, ele já mesmo vai lá, toma um remédio, vai na farmácia, compra o que quer e toma. E isso é um fator errado, ele não procura nem saber com um profissional. Por exemplo, o cara que trabalha já com ervas há muito tempo, ele está mais preocupado em ir lá no tio João, que vende aquelas ervas em saquinho, e perguntar para o cara o que é bom para dor de estômago, o cara vai indicar qualquer coisa que não tem conhecimento básico da coisa, e ele vai tomar. E às vezes é isso que eu falo, é mais prejudicial ainda, né? Uhum. Então, quando eu falo que tem que haver faculdades relativas a terapias nesse sentido, tem que existir. E o Brasil é um país que está crescendo muito nisso, porque na Europa isso tem um peso bem maior, né? Sim. O povo está acostumado com isso. O brasileiro ainda não é muito acostumado, mas lá fora, pô, tem profissionais lá que são conhecidos, respeitados por aquilo que fazem, né? Aqui no Brasil tem um problema muito sério. Quando você fala em terapia, a pessoa já acha que é uma coisa muito cara, né? Ah, não, isso é uma fortuna e tal. E às vezes tem preconceito também, né? Não, que negócio é coisa de doido. Não, os planos de saúde também são engraçados. Eles querem, não censurando a classe médica, por gentileza, não me leve a mal, mas a própria classe também não quer deixar sair do câmbito deles, né? Tanto que hoje a aurículo, medicina tradicional chinesa, é o médico. Pô, na China, em qualquer lugar que você for, no Japão, qualquer pessoa te aplica isso. É isso que deixa você encrucado com essas coisas. Por quê? Porque lá tem a cultura do conhecimento, embasamento, ensinamento e tudo mais. Aqui tem classe que quer dominar tudo. E esse é o maior erro. Porque uma vez que essa classe domina, esse povo não tem acesso a nada. Por quê? Porque a própria classe encarece de tal maneira que faz com que todos sejam colocados no mesmo parâmetro. É errado isso. Uhum. É errado. Eu acho que o profissional bom tem que ser pago, tá? Mas também tem que ter uma coerência nesse sentido. Saúde é para todos e não para um ou dois. Tem que ser uma coisa mais ampla, né? Um sistema, um acesso mais amplo, né? Que a gente viu agora mesmo na pandemia, né? Essa coisa toda de se as pessoas todas tivessem recurso, que todas as pessoas tivessem acesso, né, uma saúde mais integral, a gente teria morrido muito menos gente, né? Então, é importante, né, que a gente tenha uma participação maior, né, da população toda, que todo mundo acaba ganhando, né? A gente viu aí a época que quando a gente teve aí o desenvolvimento, menos pobreza, né? Porque quanto menos pobreza, todo mundo acaba ganhando, né? A empresa ganha, o funcionário ganha, todo mundo acaba ganhando, né? É que a gente tem umas limitações de compreensão, né? Que vai fazer o quê, né? Não tem muito jeito, né? Não é bom nem entrar em detalhe. Ô, Gilson, eu queria
te agradecer imensamente, tá? Nós já estamos passando do horário, e vou te pedir um grande favor. Eu vou te incomodar novamente o ano que vem. Tá bom. Para que você venha fazer outra live com a gente, tá? Porque você é uma pessoa que tem um conhecimento muito grande, a gente não pode perder essa oportunidade. Sei que eu estou te explorando. Imagina, né? A gente vai, a gente vai ter cara lá de no pau Moacir, a gente vai ter os explorador. cursos lá também o ano que vem, né? A gente vai se encontrar com certeza, né? E quando vocês quiserem, será sempre um prazer, né? Eu, até agora, não tive a chance de lhe conhecer pessoalmente, mas não vai faltar oportunidade, porque nós estamos com a mesma ligação de pessoas e tudo, e isso uma hora ocorre, tá bom? Uhum. Cara, eu queria muito agradecer a sua atenção. Você é um profissional que demonstra conhecimento, demonstra amor por aquilo que faz. Isso é uma coisa que nos deixa assim envaidecidos de falar com uma pessoa assim, com esse interesse todo, com essa atenção toda. Então, eu queria te agradecer imensamente em nome do clube e do resto dos membros do clube que não estão aqui hoje. Tá? Só está eu e o Anderson, o Neto está assistindo, a outra menina está assistindo. Então, em nome deles, tá? Em nome de todo o pessoal que sempre acompanha o clube, muito obrigado mesmo. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Quando vocês quiserem, será sempre um prazer. Tá bom, querido. Muito obrigado. Obrigado. Um grande abraço. Bom final de semana. Obrigado a todos, pessoal. Uma boa noite. Até mais, Fiquem obrigado. com Deus. Tchau, tchau. Tchau.